Olá pessoal, hoje a gente vai falar aí, agora já num ponto um pouco mais avançado do nosso curso de C, a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes é visto como complicado dentro da linguagem de programação. E realmente a gente vai precisar entender o conceito por trás para ele funcionar bem. Mas como a gente veio aí passinho a passinho e tal, agora já não deve ser uma coisa assim tão tenebrosa mais pra gente. A gente vai falar sobre ponteiro. Mas remetendo aí um slide lá da nossa aula 4 sobre o que é uma variável, a gente precisa ter esse conceito claro, que a gente vem utilizando bastante, né? Uma variável nas nossas aulas aqui. E uma variável é um espaço de memória reservado para valores. Ou seja, eu tenho um espaço lá de memória que eu reservo ele, posso guardar diferentes valores, a gente veio falando sobre tipos de variáveis aí, né? E esse espaço recebe um nome. Mas o que nos importa em ponteiro? Esse espaço recebe um nome que o programador pode acessar, beleza. Mas computacionalmente, lá o nosso computador, ele precisa saber o endereço de memória onde esse espaço reservado começa, por exemplo. Então, quando a gente fala de ponteiro, a gente vai estar trabalhando muito fazendo referência a esse espaço, ao endereço dele, de maneira computacional. Não mais dessa maneira como o programador olha para o nome, sim passando instruções utilizando o endereço de memória. Por quê? Um ponteiro, o que vai ser, o que a gente consegue fazer com um ponteiro, né? Por meio dos ponteiros, podemos acessar o endereço de uma variável e manipular o valor que está armazenado lá dentro. Eu não preciso, por exemplo, copiar uma variável inteira para poder fazer alterações nela ou usar o valor dela. Eu posso ir lá e buscar só o endereço de memória. Isso vai ser útil pra caramba. Hoje a gente está vendo o conceito de ponteiro, mas depois a gente vai ver passagem de valor para uma função por ponteiro, ao invés de ser a passagem ali do valor mesmo, né? A gente passar a referência de memória ao invés de passar o valor numa função. Então vamos supor que eu quero passar para minha função uma matriz. E é uma matriz gigante, vamos pensar lá uma matriz de 1 milhão de linhas com 1 milhão de colunas. Só para carregar ela na memória leva 10 minutos. Ao invés de eu passar essa matriz como valor e ter que carregá-la na memória, depois fazer uma cópia dela em outra variável, né? Que se eu coloco variável A, vamos supor aqui, eu tenho aqui variável A igual a 5, variável B igual variável A. Percebam que eu guardei o valor 5 nessa variável, ela continua aqui sendo uma variável, e aí criei uma cópia dela na variável B. Ok, para uma variável inteira, número 5, tranquilo. E essa matriz que eu acabei de falar, de 1 milhão de linhas, 1 milhão de colunas, que ela leva 5 minutos para carregar na memória. Eu gastaria 5 minutos aqui, gastaria mais 5 minutos aqui e estaria usando o dobro de memória do que eu necessito. Ou seja, para coisas muito grandes, não é possível. Não é viável, pelo menos. Talvez até seja possível, mas completamente inviável, certo? Aí entra a parte do ponteiro. A gente consegue, só limpar aqui para ficar mais fácil, acessar, né, o endereço da variável. No que a gente acessa o endereço da variável, a gente pode manipular o valor dela lá no que está armazenado. A gente não precisa ficar criando cópias, a gente vai manipulando o que está já naquele valor, naquele espaço, né, os valores que estão ali naquele espaço de memória. Ok? Então é super útil, hiper importante quando a gente vai para uma programação mais profissional em C. O que é ponteiro? É um espaço reservado para armazenar um endereço de memória. Definição bem parecida com a de variável, né? Dá para imaginar que o ponteiro ali é uma variável do tipo endereço, que ele vai guardar os endereços. Aí eu preciso definir, né? Se eu vou guardar um endereço do tipo int, se eu vou guardar um endereço do tipo float. Por quê?
eu guardo o endereço inicial e eu preciso saber o tamanho da minha variável para saber onde ela termina, né? Então eu sei que o endereço do tipo int vai guardar uma certa quantidade de posições, tá? Então eu defino o tipo do endereço que eu estou guardando e guardo o endereço de memória, declarando um ponteiro aqui para gente. Como que a gente faz? Tipo, essa estrelinha aqui, o asterístico, que vai nos dizer que é um ponteiro. E o nome do nosso ponteiro. Muito parecido com a declaração de uma variável. Só que agora a gente coloca essa estrela aqui e ela vai indicar, né, que isso é um ponteiro, que ele não vai guardar algo do tipo, e sim ele vai guardar um endereço de algo do tipo. Por exemplo, um inteiro é ponteiro e vai se chamar valor 1. Aqui eu vou guardar o endereço de uma variável do tipo inteiro, o endereço de memória, tá? Vamos analisar um código aqui para usar um ponteiro. Declarei o meu ponteiro aqui do tipo inteiro e declarei uma variável do tipo inteiro chamada número. Nossa int main, tá? Aqui eu coloquei só a especificação, agora fazendo propriamente, já dentro da int main. E o ponteiro vai receber, e-comercial do número? Interessante. Lembram lá do scanf? Scanf, eu vou colocar o tipo da minha variável, %d, por exemplo, vírgula, e-comercial e número. Olha o e-comercial aparecendo novamente. Interessante isso, né? Por acaso? Não. No scanf a gente passa o endereço da memória. Então, esse endereço de memória vai receber um valor inteiro. Olha que legal como a coisa agora está começando a amarrar, né? Então, quando eu quero... só limpar aqui para a gente ficar com a tela mais limpa. Quando eu quero criar um ponteiro, usar um ponteiro, eu uso essa estrelinha. Quando eu quero pegar o endereço de memória de uma variável, eu uso o e-comercial. O e-comercial tem essa função. Estou precisando do endereço de memória dessa variável. Ele será armazenado em um ponteiro, tá? A gente vai ver como passar valor por referência, que seria isso, né? Usar endereço de memória para uma função. E a gente já conversou um pouquinho de que a biblioteca stdio.h ela tem funções de entrada e de saída, por isso do I/O. E nessas funções tem o scanf e o printf. Por que o printf não precisa do e-comercial? Porque eu vou usar o valor que está dentro da minha variável. Então, quando eu vou fazer um printf, normalmente eu nunca ponho, normalmente eu não ponho, tem umas exceções, eu não ponho o e-comercial porque eu não quero falar do endereço de memória, eu quero falar do conteúdo da minha variável. Já no scanf, eu preciso do meu e-comercial, por quê? Porque eu quero falar o endereço de memória aonde será armazenado o valor que eu estou recebendo pelo scanf, tá? Então, por isso, agora conseguimos entender por que o scanf tem o e-comercial e por que o printf não tem o e-comercial. Demorou, mas chegou. Um dia chegava lá. Beleza? Ótimo. Conceito explicado. Vamos ver a implementação lá no nosso online GDB, que aí deve ficar tudo mais claro, ok? Então, trazendo o nosso link online GDB com o C-Compiler. Esconde isso, esconde aqui, tira os comentários que já vem, um pouquinho de zoom para ficar mais fácil para a gente enxergar. E vamos fazer uma implementação de uso de ponteiro e provar que eu não estou mentindo para vocês, que
realmente o ponteiro traz ali valores de endereço de memória e que usando o endereço de memória eu consigo manipular a minha variável, tá? Quem tem aula comigo é acostumado. Eu falo, vou provar que eu não estou mentindo. Mas porque eu sempre falo, o professor não é dono da verdade. A gente precisa ser questionado, inclusive. Se tem uma dúvida, pergunta, acha que não está correto. Tem que sempre tirar a dúvida. A gente tem que... É obrigação nossa como professor mostrar o porquê que estamos falando o que estamos falando, né? E eu tenho a facilidade de que sou da área de programação, então mostrar, provar é simples. Um compilador me ajuda a provar. Ponteiro igual e comercial, número, ponto e vírgula. O que estamos fazendo aqui? É aquele código que estava lá no slide, variável do tipo inteira, número, passei um valor literal de 10 para essa variável número e ponto e vírgula, fechei a minha instrução. Um ponteiro, por causa da estrela, né? Do tipo um inteiro, vou criar aqui um ponteiro, poderia criar aqui também, vírgula, vírgula, estrela, ponteiro, tá? Mas eu quis criar na outra linha para ficar mais explícito. Inteiro vai ser um ponteiro dessa vez, ou seja, vou falar sobre endereço de memória, não estou falando sobre, aqui estou falando sobre valor, aqui estou falando sobre endereço de memória. O meu ponteiro vai receber, fiz besteira. Meu ponteiro, pelo operador de atribuição igual, né, vai receber o endereço de memória, por isso do e-comercial, do número. Ok? E o número teve um valor atribuído 10, por valor literal aqui, para agilizar o nosso processo. Vamos fazer agora algumas provas aí de que realmente eu estou recebendo endereço de memória, estou passando endereço de memória, e principalmente que eu posso alterar o valor de uma variável pelo endereço de memória dela. Vamos lá. Alguns printfs aqui vão nos ajudar a provar isso. Valor da variável. Aí a gente usa, é do tipo inteiro, né? Vamos lá usar o nosso %d, dá um /n para quebrar a linha, um espacinho aqui para ficar bonito e vamos colocar número, ok? Então aqui vai mostrar o valor da nossa variável. Até aqui é o que a gente costumava fazer até agora, passando o valor da variável no nosso printf, show de bola. Agora eu quero passar um endereço de memória. Vamos lá. O endereço de memória da variável é bacana. Aqui vem uma pergunta legal. Quando a gente quer passar um valor inteiro, a gente usa aqui o %d, %i, um valor float, %f, um valor de caractere, %c, e um valor de ponteiro, %p, tá? Vírgula, e comercial, número. Eu não prometi para vocês que aqui eu estou passando o endereço de memória para o meu ponteiro, porque eu uso o e-comercial, então vamos passar o endereço de memória aqui. Vamos ver se o prometido é verdade, né? Se realmente é o que acontece. Agora a gente vai aqui e coloca valor do ponteiro. Então, vamos colocar até o endereço. O valor do ponteiro é um endereço. Isso aqui vai me incomodar na hora que eu for imprimir. A gente vai pegando os costumes, vai ficando velho, fica com essas coisas. O valor do endereço do ponteiro, né, que a gente vai falar aqui, vamos dar um pimba aqui para pular a linha, tuque. E eu quero colocar aqui o ponteiro, tá? Então, pessoal, isso é importante. O ponteiro, ele pega essa coisa que eu criei aqui, ele vai pegar o endereço de memória. Veja que ele está recebendo o endereço de memória, certo? Por que eu ressaltei isso?
nesse momento, por causa do nosso próximo printf, que eu vou mostrar ali o valor que é apontado pelo ponteiro, que o ponteiro aponta para alguma coisa. Então vamos mostrar o valor, aqui ó, o valor, vamos colocar até entre aspas simples aqui, apontado pelo ponteiro é, aqui a gente já vai usar o %d, porque eu não vou estar mais mostrando o ponteiro, e sim o valor que ele está apontando, vírgula, valor que meu ponteiro aponta, ponteiro. Tá? Ok. Se a teoria que eu expliquei... e o return zero está aqui. Se a teoria que eu expliquei estiver bonitinha, estiver correta, o que vai acontecer aqui? Esse printf. Normal, todo mundo aí que assistiu às últimas aulas consegue saber que vai mostrar o valor 10. Agora aqui começa a coisa nova. Tem que me mostrar um valor hexadecimal, que é a forma aqui de endereçamento de memória. Igualmente tem que me mostrar um valor hexadecimal, que é a forma como é o endereçamento de memória, exatamente igual a isso, até porque foi aqui o que foi passado. Meio lógico. Só que esse aqui é o interessante, porque aqui ele tem que me mostrar o valor 10. Vamos ver se é o que acontece? Olha que bacana, o valor da variável, 10. Um valor hexadecimal, sei que é hexadecimal por começar com 0x, e vem aqui depois só valores, caracteres que se encaixariam no hexadecimal. Exatamente o mesmo hexadecimal daqui de cima, e o valor 10. Olha que bacana. Só que tem uma outra coisa que eu prometi para vocês. Eu consigo manipular a minha variável com base no ponteiro. Isso é uma verdade? Vamos ver? Ponteiro igual 20. Eu estou usando esse ponteiro que recebeu o endereço de memória da número. Então eu estou pegando o conteúdo que está dentro desse ponteiro e mudando ele para 20. Pergunta rápida, vou perguntar, dou 2 segundinhos para vocês pararem o vídeo, pensar e depois responder, e depois a gente continua o vídeo. Né? Mas eu não vou parar aqui não, vocês que parem aí, tenho pausa no YouTube, vantagem do online. Fiz aqui, conteúdo desse espaço de memória vai mudar para 20. Esse valor do printf, do primeiro printf número, vai ficar como 10 ou vai ficar como 20? Esse valor do último aqui, como 10 ou como 20? Pausem o vídeo. Pronto. Quem pensaram, agora vamos à resposta. Pessoal, o ponteiro, ele aponta para o endereço de memória. Eu vou estar alterando o conteúdo que está nesse endereço de memória. Número é um apelido que eu dei para o endereço de memória. É um nome que eu coloquei para o programador conseguir acessar de maneira mais fácil. Só que o conteúdo do endereço de memória é o mesmo. Então a ideia do ponteiro era não criar cópias, e sim manipular o mesmo lugar de uma vez só, tá? Com diferentes formas, por diferentes caminhos, né? Então, ao eu colocar aqui, atualize o conteúdo desse endereço de memória do ponteiro para 20, tem que alterar esse primeiro resultado para 20 também, porque eu não estou trabalhando com duas variáveis. Eu estou trabalhando com uma variável só e acessando o endereço de memória dela pelo ponteiro. Vamos ver o que acontece. Conforme eu prometi para vocês, o número também alterou. Não é que ele também alterou, só alterei ele por meio do endereço de memória dele, por meio do ponteiro. Ok? Então, essa é a funcionalidade do ponteiro. E que nem eu falei, se a gente estiver trabalhando com matrizes enormes, não é nada viável ficar criando cópias dessas matrizes ou desses conteúdos. Aqui é a maneira mais prática que existe. Ok? E muito obrigado, o conteúdo da aula de hoje era esse. A gente vai ver outras formas agora e cria uma liberdade muito grande tendo ponteiro na nossa caixinha de ferramentas.
Muito obrigado, até mais.